Olá, queridos, tudo bem? Eu me chamo Silara, mas eu prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje nós vamos, essa semana a gente vai trabalhar bastante a temática do autoconhecimento e crescimento pessoal. E a pergunta que a gente vai fazer hoje para o tarô do Osho é: qual parte da minha sombra precisa ser acolhida? Qual parte da minha sombra precisa ser acolhida? Ai, me dá medo desses temas aí de sombra. Vamos ver aqui, qual é a parte da minha sombra que precisa ser acolhida neste momento? Vamos ver. Me conecto agora com o tarô do Osho, peço ao meu eu superior e venha me trazer as informações que eu necessito neste momento para passar aqui para todos desta egrégora aqui. Vamos lá. Vamos começar. Devoção. Não mente. Excesso de espiritualidade. Mais uma carta aqui. Aquilo que nunca, nossa, totalmente espiritual aqui. Nossa, agora me pegou, queridos. Eu vi aqui, mas eu não sei se é isso ainda. Não tem esse desafio. Nossa, eu já sei o que é. Queridos, eu não sei aqui, mas eu vi uma coisa. Eu vejo aqui que tem pessoas. Eu não, eu, não- eu vejo aqui que tem pessoas que elas têm muito poder espiritual. Muito poder mesmo, queridos. Muito poder espiritual. Três cartas aqui, ó. Três cartas aqui de espiritualidade. Não mente, devoção, é aquilo que nunca morre. Pode ser que essas pessoas com que eu estou falando aqui, elas estão passando por seja a última passagem delas aqui pela Terra. Elas vieram aqui para transcender. Elas vieram aqui para se iluminar. Só que elas têm medo. Existe um receio, um medo aqui. Existe um receio de se integrar com a consciência divina. Essa seria a sombra. Pode ser que em vidas passadas você não soube utilizar muito bem esse seu poder. Eu posso até estar falando com pessoas que não têm nem a linhagem humana. Eu vejo isso aqui também. Pode ser pessoas que têm outro tipo de linhagem. Pode ser arcturianos, pleiadianos, venusianos. E você tem um mentor espiritual também de altíssima vibração. Ele está falando para você. Você veio aqui para se iluminar. Você ainda não percebeu isso? Cacildes. Você precisa se conectar com o Criador. Você precisa entrar em conexão com o Criador e se fundir com Ele. E você tem medo. E uma forma que você faz de correr disso aqui, esse puxão de orelha, desafios. Você fica muito preso nos desafios do dia a dia. Porque você tem medo mesmo de
enxergar isso, você tem medo de se jogar, você tem medo de se perder aqui. Eu vejo aqui que tem até pessoas que têm medo, existe um conceito que se chama de transmutação da consciência, né? Onde a consciência da pessoa é transmutada. Uma outra consciência que é colocada, parece que você tem medo disso. Você tem medo de se perder de si ao ponto até de achar que vai fazer coisas até negativas em relação às outras pessoas. Não sei por que, mas me veio isso aqui. E você vê até isso como um grande desafio para você, porque isso pode até ser desconhecido. Eu percebo aqui que essas pessoas com que eu estou falando são pessoas que estão entrando são pessoas que já estão na espiritualidade, mas elas já estão entrando em um outro nível muito mais alto, muito mais superior. Pode ser pessoas aqui que têm muita necessidade de estar sozinho, em conexão com o divino. São pessoas que não gostam de estar muito com pessoas, preferem estar com as suas entidades, conversando com os espíritos de luz. E de fato existe mesmo, ó, ele sempre conversando aqui com o espírito de luz. E esse ultimato já foi dado. Você veio aqui buscar aquilo que nunca morre. Por que você está preocupada com os desafios do dia a dia, com a questão da matéria? Você veio aqui para se iluminar, você não percebeu isso? Então, eu percebo que essa é a sombra que a gente precisa aqui acolher. Ou existe até uma certa preocupação. Você anda por aí muito preocupado, porque você percebe que você está passando por uma nova elevação espiritual. E que essa nova elevação, de alguma maneira, vai fazer com que você se una. A sua mente não vai ser mais sua. Meu Deus. Você fica com medo de se perder de si. Aí você fica se apegando a pequenas coisas que você tem na matéria, que não tem nenhum sentido para você. E você percebe que você está sozinho nessa jornada. Talvez só você, dentro da sua família, da sua comunidade, que esteja passando por isso. O resto está tudo na Matrix e você é a única acordada. E você se sente... Eu sinto aqui agora, peguei essa preocupação. Você se sente sozinho. E é justificável mesmo, né? Mais uma carta aqui. Pois é, só confirmando aqui, você fez bom uso de poder em vidas passadas. Você tinha muitos poderes, pode ser que você realmente seja de uma outra linhagem. Você veio até aqui ensinar os humanos e até abusou de poder sobre os humanos. E você tem medo que quando você tiver isso se repita novamente, você faça a mesma coisa. Eu já até falei aqui numa leitura anterior sobre o mau uso de poder. Eu percebo que você está percebendo esses padrões de poder que foram imputados aqui no planeta Terra. Eu sinto aqui que você não vai mais fazer isso. Sexo. Algum deles era até manipulação sexual mesmo. Manipulação de magia, até questões energéticas. Você sabia controlar muito bem isso. Você pode ser até uma pessoa muito magnética. Você consegue tirar a pessoa do rumo através da sua energia sexual, tá? Eu vejo isso aqui. Você utilizou muito isso em vidas passadas. Então isso aqui é uma sombra que precisa também ser acolhida. Porque eu percebo aqui que você está realmente, olha, duas cartas aqui, união e integração entre o yin e yang, praticamente você é homem e mulher. Não gosto de dizer isso, mas eu vou estudar um pouco mais para entender. Mas praticamente você é homem e mulher ao mesmo tempo, você é andrógeno. Pode ser isso, queridos. Vocês são andrógenos e não sabem ainda. Vocês têm as duas polaridades. Aqui também a junção do feminino com o masculino. São praticamente pessoas que nem precisam de um relacionamento aqui que eu vejo. Elas não sentem necessidade de sexo oposto, porque praticamente elas são
Elas são feminino e masculino ao mesmo tempo. E você sabe que a nossa humanidade está caminhando para a androgenia. Pode ser aqui que você seja um anjo também, porque os anjos são andrógenos também. Não tem sexo. Renovação. Quando você acolher essa sombra, você vai passar por um profundo estado de renovação. Você vai começar até a se aceitar. E você vai começar até a aceitar o seu caminho espiritual. E você vai começar a perceber que você não é igual a todo mundo. Todo mundo tem Deus dentro de si. Mas a gente tem que entender que dentro desse planeta existem diferentes linhagens. Nem todo mundo veio da linhagem terráquea. Tem pessoas que têm outro tipo de linhagens aqui no planeta. Até linhagens alienígenas. São pessoas que vieram de outros mundos, de outras galáxias. E elas vieram aqui literalmente para poder, eu acho, né? Mas tem umas que vieram para, porque foram expulsas, né? Que se chama os exilados, né? Eu li, né? Os Exilados de Capela, o livro que é super legal. Mas também eu acredito que vieram outras civilizações para cá para poder trazer uma nova renovação aqui para o planeta. Fracasso. Então, assim, quando eu percebi aqui que quando você não assumir isso, você vai se sentir eternamente fracassado. Porque quando você está aqui, você está com Deus. Você é uma alma que precisa estar em conexão 100% com o divino. Se você é uma pessoa que foca muito só em trabalhar, você se sente cansado, enfraquecido, você sente até um tédio, muita vontade de dormir porque você está sem Deus. A sua alma precisa de Deus, você precisa estar o tempo todo conectado com a fonte divina. Não tem mais como você ficar nesse estado aqui, você tem que assumir verdadeiramente quem você é. Você precisa, sim, entrar aqui num estado de renovação, assumir o seu caminho e colocar em prática o que precisa ser colocado. O que te eleva a Deus? O que te conecta e faz com que você se torne uno com Deus? Porque é a partir disso que você vai receber as informações que você precisa para poder realmente encontrar aquilo que nunca morre, que é a sua verdadeira essência, e aceitá-la e abraçá-la. Queridos, uma leitura totalmente alienígena aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até!